Olá a todos! Nesta aula, nós vamos inserir um observador de estados em um sistema compensado com um controlador baseado em realimentação de estados. Os nossos objetivos são, portanto, projetar esse observador de estados e integrá-lo a um sistema de controle baseado em realimentação de estados. Para isso, vamos considerar um sistema com essa representação em espaço de estados, que já foi estudado em aulas anteriores, para o qual projetamos um controlador baseado em realimentação de estados, para que o sistema em malha fechada tenha polos em -2 mais ou menos J2 raiz de 3 e -10, ao mesmo tempo que a saída rastreie uma referência do tipo degrau com erro nulo. Esse sistema é um sistema que não tem nenhum polo na origem, e a estrutura de controle projetada está descrita nesta figura. Essa estrutura de controle é a estrutura de controle que contém a integral do erro de rastreamento da referência. A diferença aqui é que temos duas entradas do tipo degrau para que no instante zero tenhamos uma referência aplicada no sistema e após alguns segundos uma segunda referência aplicada para levar a saída do sistema para um outro valor. Essa estrutura de controle necessita da medição de todos os estados do sistema para poder ser implementada. Para evitarmos a necessidade da medição de todos os estados da planta, nós vamos incluir um observador de estados nesse sistema de controle. Para isso, vamos projetar um observador de estados que tem como entrada a ação de controle U aplicada na planta e a saída medida da planta que estamos controlando. Esse observador vai, portanto, fornecer os estados estimados x1 til, x2 til e x3 til, que vão ser usados no lugar das medidas dos estados da planta. Vale destacar que o observador de estados só precisa estimar os 3 estados associados à planta. O quarto estado que surge devido à integral do erro de rastreamento é intrínseco à estrutura de controle, portanto, não é necessário ser estimado. Também já vimos em outras aulas que esse sistema é um sistema observável, portanto, conseguimos projetar o observador de estados, e para o projeto do observador de estados, precisamos definir seus autovalores. Como temos aqui um sistema em malha fechada, e os polos de malha fechada desejados são -2 mais ou menos J2 raiz de 3 e -10, nós vamos projetar nesse exemplo um observador com autovalores 5 vezes mais rápidos que os autovalores da planta em malha fechada. A partir da parte real desses autovalores, eu vou definir 2 autovalores do observador em -10, ou seja, 5 vezes mais rápidos do que esses aqui, e o terceiro autovalor do observador é 5 vezes mais rápido que o terceiro autovalor da planta, que é -10. Portanto, o terceiro autovalor do observador será -50. Com o auxílio do MATLAB ou do Python ou de outra ferramenta computacional, conseguimos calcular o vetor de ganhos KE para o observador de estados. Este vetor tem os ganhos 64, 705 e 60. O observador de estados é implementado através dessas equações, as quais fornecem esta representação matemática quando substituímos as matrizes indicadas. Para analisarmos os efeitos da integração do observador de estados com o controlador da planta, temos algumas simulações realizadas no Xcos do Scilab. Para isso será utilizado esse diagrama de blocos, onde inicialmente é aplicado um degrau unitário como referência do sistema, e após 5 segundos, um segundo degrau unitário é somado a essa primeira referência. Ou seja, a partir de 5 segundos, deseja-se que a saída do sistema vá para o valor 2. A planta tem essa representação matemática. Essas matrizes A, B e C da planta estão declaradas em um script do Scilab, que eu vou mostrar mais à frente. Portanto, a parametrização do bloco que descreve a planta utiliza as matrizes A e B declaradas no script. A matriz C é uma matriz de identidade 3x3, que difere da matriz C definida no modelo matemático. Isso permite que tenhamos acesso na saída do bloco aos 3 estados do sistema, que vão ser utilizados
para fazermos uma comparação do sistema controlado com os estados medidos e com os estados observados. Com essa modificação na matriz C, a matriz D tem que ter sua dimensão ajustada, portanto ela é uma matriz de zeros com 3 linhas e uma coluna, pois temos 3 saídas, que são os estados x1, x2 e x3, e apenas uma entrada, que é a ação de controle U que vai ser aplicada na planta. As condições iniciais da planta são todas nulas. O observador é implementado através dessas equações. As matrizes A, B e C são as matrizes do sistema que estão declaradas no script. E o vetor de ganhos KE também vai ser declarado nesse script do Scilab, que eu vou mostrar mais para frente. Com isso, para parametrizarmos o observador, a matriz A deste bloco é A menos KE vezes C. A matriz B do bloco é B concatenado com KE. A matriz C é uma matriz identidade 3x3, porque o observador vai fornecer 3 estados estimados na sua saída, os estados x1 til, x2 til e x3 til. A matriz D é uma matriz de zeros com 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas porque temos 3 saídas no observador, os 3 estados estimados, e 2 colunas porque o observador tem 2 entradas. Para ilustrar que os estados estimados pelo observador convergem para os valores verdadeiros dos estados da planta, independente das condições iniciais da planta e do observador, o observador é inicializado com condições iniciais 1, menos 1 e 0,5 para os estados estimados x1 til, x2 til e x3 til, respectivamente. Aqui temos os resultados obtidos através das simulações. À esquerda é o comportamento da saída do sistema considerando a medição dos estados da planta para serem utilizados no controlador. E na direita, o controlador utiliza os estados estimados pelo observador. Neste primeiro caso, o comportamento transitório da saída do sistema, quando ocorre o primeiro degrau, é idêntico ao comportamento desta saída quando ocorre o segundo degrau de referência. Adicionalmente, em ambos os casos, a saída converge para a referência, inicialmente para o valor 1 e depois para o valor 2. Na direita, temos o resultado obtido com o controlador utilizando os estados estimados pelo observador. Como as condições iniciais da planta e do observador são distintas, inicialmente, os estados estimados vão ser diferentes dos estados verdadeiros da planta. Com isso, o controlador utiliza uma informação que não corresponde aos valores verdadeiros dos estados da planta e o comportamento da saída do sistema é diferente daquele obtido quando utilizamos as medidas dos estados no controlador. Todavia, após os erros de estimação dos estados convergirem para zero, ao ocorrer o segundo degrau de referência, o comportamento transitório desta saída é idêntico ao comportamento transitório obtido com o sistema de controle baseado na medição dos estados da planta. Com a ocorrência desse segundo degrau de referência, os estados do sistema vão ser modificados. Mesmo assim, os erros de estimação dos estados são nulos. Isso significa que o observador continua fornecendo estimativas dos estados que têm valores iguais aos estados verdadeiros da planta. Temos aqui o Scilab, com o script que eu comentei, onde eu defino as matrizes do sistema, bem como os vetores de ganhos associados ao controlador e ao observador. Aqui eu defino as matrizes da planta, calculo os autovalores da planta, defino as matrizes aumentadas do sistema para o projeto do controlador, determino a matriz de controlabilidade com o comando CONT-MAT, calculo o seu posto, defino os polos de malha fechada para o sistema e calculo aqui o vetor de ganhos do controlador. Para isso, utilizo o comando ppol, que é o equivalente ao comando ACKER do MATLAB e do Python. Por fim, eu verifico se este ganho calculado aloca os polos de malha fechada do meu sistema aonde desejamos. Para o projeto do observador, determino a matriz de observabilidade N com o comando obsvmat, calculo o seu posto, determino os autovalores desejados para esse observador,
e calculo o vetor de ganhos KE do observador com o comando ppol, lembrando que passamos as matrizes A transposta, C transposta, os autovalores desejados para o observador e transpomos o vetor que este comando retorna para termos o vetor KE na dimensão correta. Por fim, verifico se os autovalores do meu observador estão aonde determinamos. Executamos este código. Aqui no console temos os resultados. Aqui os autovalores da planta. Aqui a matriz de controlabilidade, o seu posto. Os ganhos do controlador. A verificação se esses ganhos levam os polos de malha fechada para onde desejamos. A matriz de observabilidade, seu posto. E os ganhos associados ao observador de estados. Aqui a verificação se esses ganhos levam o observador a ter os autovalores desejados. Essas variáveis todas estão na memória e, portanto, podem ser utilizadas dentro do XCOS. Aqui no XCOS temos as duas simulações, a do sistema controlado com base nas medidas dos estados da planta e aqui embaixo a do sistema controlado com base nas estimativas dos estados da planta fornecidas pelo observador de estados. No bloco que descreve a planta, eu declarei as matrizes A e B, que estão na memória do Scilab, enquanto a matriz C, eu utilizei uma matriz identidade 3x3 para poder ter acesso aos 3 estados do sistema na saída do bloco. Com isso, a matriz D tem que ser um vetor com 3 linhas e uma coluna. As condições iniciais da planta são todas nulas. Com base no vetor de ganhos KBAR, que foi projetado utilizando o Scilab, eu parametrizei esses blocos de ganho que são associados a cada um dos estados do sistema, bem como a integral do erro de rastreamento. Aqui nos ganhos eu poderia ter declarado o vetor KBAR, mas para facilidade de entendimento de vocês e de visualização eu preferi declarar os ganhos nesses blocos. Já aqui embaixo eu tenho esse mesmo sistema, só que eu não utilizo as medidas dos estados. Eu estou utilizando os estados estimados pelo observador. E da mesma forma, as matrizes necessárias para esses blocos estão na memória do Scilab. Aqui eu faço a comparação dos estados verdadeiros da planta, que eu meço aqui, com os estados estimados pelo observador que eu estou pegando neste ponto. Rodamos a simulação e vamos ter 3 gráficos. Este primeiro exibe a saída do sistema controlado com base nas medidas dos estados da planta. Aqui embaixo temos a saída do sistema controlado com base nas estimativas dos estados fornecidas pelo observador. Como eu comentei anteriormente, essa diferença do comportamento transitório do sistema se deve à diferença das condições iniciais do observador e da planta, que fazem com que os erros de estimação dos estados não sejam nulos aqui no início. Ou seja, o controlador está utilizando uma informação que não corresponde aos valores corretos dos estados da planta. Todavia, após os erros de estimação dos estados convergirem para zero, que significa que o observador está fornecendo os valores corretos dos estados da planta, o comportamento transitório do sistema em malha fechada é idêntico ao comportamento obtido com o sistema controlado com base na realimentação dos estados medidos da planta. Para referência, temos aqui o script do Scilab, que eu acabei de comentar com vocês. Aqui temos um script em MATLAB para o projeto do controlador e para o projeto do observador. Esse script é baseado nos códigos apresentados na aula em que discutimos o projeto do controlador baseado em realimentação de estados com a integral do erro de rastreamento e no código apresentado na aula, na qual discutimos o projeto de observadores de estado. A diferença aqui é que os autovalores para o observador são definidos com base nos polos de malha fechada que desejamos para o sistema, e não mais nos polos da planta em malha aberta. Por fim, temos aqui um script em Python,
que descreve o projeto do controlador e o projeto do observador de estados para este exemplo. Nesta aula, vimos então que o observador de estados pode ser utilizado para fornecer informações que serão utilizadas pelo controlador do sistema no lugar das medidas dos estados da planta. A inserção do observador de estados não vai alterar os polos de malha fechada desejados para o sistema e que foram especificados na etapa de projeto do controlador deste sistema. E com isso, após a convergência dos erros de estimação dos estados para zero, o comportamento da saída do sistema em malha fechada, considerando o controlador e o observador de estados, é o mesmo comportamento daquele obtido quando o sistema de controle utiliza as medidas dos estados da planta. Por fim, sempre que tivermos sistemas em malha fechada, a escolha dos autovalores do observador se dará com base nos autovalores desejados para o sistema em malha fechada. Ou seja, os autovalores do observador de estados devem ser mais rápidos do que os autovalores do sistema compensado em malha fechada. Com isso, concluímos esta aula. Espero que ela tenha sido proveitosa para todos e até uma próxima oportunidade.